a vida de 20 e 30 milhões de pessoas, da Venezuela inteira, ou essas 5 mil pessoas? Essa é uma discussão moral. E as pessoas me dizem o que deve ser feito. De um outro capítulo da história da ordem internacional. Na ordem internacional atual, o capítulo da história é: o direito internacional está indo para o saco por completo. O Trump é que fez ele ir para o saco? Não. O Trump não é a causa. Ele é a consequência dessa história. Ele é só o último da fila que veio fazer isso. E diga-se de passagem, ele faz isso numa intensidade, por pior que isso pareça, muito menor do que a maioria dos outros presidentes americanos e outras situações que estão acontecendo no mundo. O Bush entrou no Iraque para dominar o Iraque, para fazer uma transição, matou o Saddam Hussein. O Obama fez isso na Líbia, matou o Gaddafi. O Trump não mudou o regime na Venezuela. Ainda, mas não mudou. Ele só prendeu 2 figuras, 2 pessoas. Ele não matou as populações, ele matou os policiais ali, os guardas do Maduro, mas ele não provocou uma guerra. Entende? Então, as ações dele de violações do direito internacional, elas são menores, muito menores do que a China e do que a da Rússia. A China acha que os taiwaneses não podem ser taiwaneses e ela não vai deixar isso acontecer. A Rússia acha que os ucranianos não podem existir como ucranianos, que eles são russos. São os Little Russians, White Russians. Acha que tem todos os tipos de russos por aí e qualquer país que não for, quiser ser alguma coisa, ela não vai aceitar. Isso é 1000 vezes uma violação de direito internacional numa escala 1000 vezes maior. Ou seja, aí a gente volta para uma discussão meio que moral. E aí, relacionando com a sua outro ponto da pergunta, que é 8 milhões de pessoas fugiram dali. E aí eu pergunto, quantas pessoas compõem o regime do Maduro? 1000? 5 mil? 100 mil? 1 milhão de pessoas? E aí você pega, nós vamos preservar, no caso do Maduro são 2, né? Ele e a esposa, por enquanto. Vamos preservar um regime, vamos dizer que o core do regime, o centro do regime seja, sei lá, 5 mil pessoas. O que vale mais? A vida de 20 e 30 milhões de pessoas, da Venezuela inteira, ou essas 5 mil pessoas? Essa é uma discussão moral. E as pessoas me dizem o que deve ser feito. Tipo,